Faço uma pergunta para vocês. O que é mais anormal? É o Bahia ser o time que desponta dentro do Campeonato Brasileiro ou é o Bahia oscilar? Vocês me desculpem. Por mais que o Bahia tenha se reforçado, o Bahia está muito abaixo em relação ao elenco de Botafogo, de Flamengo, enfim, me ajuda, de Atlético Mineiro, de Palmeiras, do próprio Corinthians. Eu acho o elenco do Corinthians mais forte do que o Inter. Então, assim, de verdade, torcedor do Bahia, vocês precisam de uma bússola. O elenco do São Paulo, eu também acho. Até um pouquinho a mais do São Paulo, talvez. O São Paulo acho que é mais. Gente, o Bahia contratou alguns jogadores, mas não é o Bayern de Munique, não é o Borussia Dortmund, enfim, é o Bahia. Então, o time oscilou. Vocês não queriam que oscilasse? É normal essa oscilação. Normal por vários aspectos. Vou falar de novo, cara. O torcedor do Bahia tinha que estar, não comemorando, porque foi uma sequência ruim de resultados, mas eles deviam estar conformados, que é normal isso. É assim, é o Bahia chegando, conseguindo de repente uma vaga na Libertadores, não importa se seja direta ou indireta, para reforçar ainda mais o seu clube e começar aos poucos a pensar em título. O Bahia entrou com uma volúpia muito grande, do tipo, mano, o começo do Brasileiro foi ótimo, vamos brigar por título, e não tem elenco pra isso aí. Não tem. O Bahia, nesse momento, tá no 7º lugar. Vamos supor vamos pensar em brincar de futuro, né? Que o Flamengo vença a Copa do Brasil e o Botafogo vença a Libertadores, né? O Galo sem ser campeão em nas Copas. O G6, o G4, aliás, que passa para vaga direta, vira um G6. E o G6 vira um G8. Nesse momento, o Bahia está se classificando para Libertadores, gente. Então. Do ano que vem. Cara, não é qualquer coisa. Olha os times que estão atrás. O Vasco, o Atlético Mineiro, que tá na final das 2 Copas. O Grêmio. Tem o Corinthians também, que se reforçou pra caramba. Tem muitos times que estão atrás aí e que eu acho que com o Bahia dá pra comparar em relação à história e a momento. O Bahia tá conseguindo agora, depois tem um ano do Grupo City, é isso? Sim. Um ano de Grupo City, gente, já vai conquistar uma vaga pra Libertadores, podendo conquistar uma vaga pra Libertadores. Isso não é pouca coisa. Isso já mostra um avanço no trabalho, né? Aí a gente pega... Quem é o grande rival do Bahia? É o Vitória, cara. Sim. Onde que tá o Vitória? Como é que tá o Vitória? Eu acho que tem que pensar no futebol não só a nível nacional, mas a nível regional mesmo. Regionalmente falando, o Bahia é superior ao Vitória e é o melhor do estado. Agora o Bahia já tá conseguindo estar entre os melhores do Brasil. E é um processo. É um ano de SAF. É um ano de Grupo City. Calma, torcedor. E eu acho que o grande... Só um adendo em cima disso, eu acho que o grande exemplo a ser seguido é o exemplo do Fortaleza. Fortaleza, se eu não me engano, no ano retrasado, o Vojvoda, ele é eliminado das principais competições e fica brigando contra o rebaixamento por muito tempo, questionado por alguns da torcida, mas foi bancado pelo seu presidente, foi bancado pelo seu diretor, foi bancado pela diretoria do Fortaleza. E colheram frutos. No ano seguinte, o Fortaleza chega a uma decisão de Copa Sul-Americana. Então, é cada um entender o seu tamanho. Exato. Não estou dizendo que o Bahia é um time pequeno, mas o Bahia, comparado com os outros times, é um time que está abaixo. E é normal, Nino, essa oscilação. E digo mais, quando você joga de forma ofensiva, é muito mais fácil de sua estratégia dar errada do que quando você joga de forma conservadora. Vou dar um exemplo. Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras, no começo do jogo, teve 3 oportunidades. Se o Palmeiras faz pelo menos 2, mata o jogo. Faz uma, já muda o jogo. Mata o jogo. Só que o que aconteceu? O Palmeiras não conseguiu fazer. Então, assim, é muito mais fácil e muito mais tranquilo para você tocar um trabalho com menos pressão se você jogar de forma defensiva, fazendo feijão com arroz. Foi o que o Carille fez no Corinthians, ele se tornou o que se tornou. Não acho o Carille ruim, mas também não acho ele muito bom. Do que você montar um time ofensivo. O time do Rogério Ceni, desde que ele entrou no futebol como treinador, sempre foi um time ofensivo. Rogério, ele não importa se está jogando em casa ou fora, ele gosta de jogar pra frente. E quando você joga pra frente com o time bem postado defensivamente, a chance de dar errado é grande. Então a gente tem que saber o que a gente quer. A gente quer um futebol bonito ou a gente quer um futebol de resultado? Esse é isso, ponto. Esse é um ponto importante, porque a gente também vem aqui, né, eu me coloco no lugar, né, como comunicador, como formador de opinião, e muitas das vezes a gente fala, falta o futebol ofensivo, falta o futebol pra frente, aí o técnico que faz isso, o pessoal dá marretada, né? Não, corre risco, é natural. E a gente não pode vir aqui e falar, tem que ser retranqueiro, não. É o que o Guipa muito bem detalhou. O que a gente quer? Um bom futebol, né? Um futebol ofensivo ou resultado? Eu só queria trazer um ponto, né? Pegando até o gancho do que a Aline falou e do que o Guipa também, dizendo que a nível regional
o Bahia, em relação à estrutura, beleza, está melhor que o Vitória. Mas se a gente for analisar a temporada, hoje, campeão regional, quem foi? O Vitória. Então, no primeiro duelo direto contra o seu maior rival na temporada, quem venceu foi o Vitória. Por então, isso que o Bahia chega já desacreditado ao Campeonato Brasileiro, né? Não, o campeonato não, no comecinho, depois dessa derrota pro Vitória, muita gente começou a questionar o time do Bahia, né? Ah, será que o Rogério vai dar conta? Lá no comecinho do ano. Sim, a questão é a seguinte, então assim, no primeiro embate contra o seu maior rival na temporada, ele ficou abaixo. Ele perdeu pro Vitória, com um investimento muito maior. Agora no Campeonato Brasileiro, se ele termina hoje da maneira que está, Vitória e Bahia vão para a Sul-Americana, ou seja, não muda nada. Os dois conseguiram um objetivo excelente. Então, em questão de equiparação, vou colocar esse termo, Vitória e Bahia estão no mesmo patamar no Campeonato Brasileiro. O que muda é a posição que faz com que o Bahia, por exemplo, no 7º lugar hoje, ganhe um pouquinho mais de dinheiro em relação ao 12º. Mas os dois vão para a mesma competição internacional. Mas vão abrir mais vagas. E o Bahia vai para Libertadores. Eu tenho, vai se continuar nessa má fase, Guipa. Mas peraí, vamos lá. Se o campeonato acabasse hoje, o Bahia estaria numa vaga Libertadores. Não, na Sul-Americana. Não, sim, porque a final da Libertadores são 2 brasileiros. Não, tudo bem, mas o Atlético Mineiro tá atrás do Bahia. Mas aí o Botafogo teria que ganhar, isso, né? Teria que ganhar. O Botafogo teria que ganhar e o se, Flamengo por exemplo, concluir se o Galo ganhar as duas competições, aí tem que ver, esse é um detalhe importante, qual é o vice-campeão que tem a vaga direta, porque tem um lance desse também, como o Galo tá disputando as duas, vou procurar essa informação para trazer certinha. Mas a questão é a seguinte, hoje o Bahia é o 7º, seria o primeiro a engatar a vaga para pré-Libertadores. Mas hoje, por exemplo, tem Cruzeiro e Flamengo, ainda pela rodada que não acabou, né? A rodada que se iniciou sexta-feira e vai acabar hoje terça. Então, em caso de vitória do Cruzeiro hoje, ele já ultrapassa o Bahia. Caso de vitória de quem? Do Cruzeiro de quem? Cruzeiro e Flamengo. Mas quem que é o técnico do No Cruzeiro? Mineirão. Quem que é o técnico do Cruzeiro? Fernando Diniz. Não, esquece, eu pai, não duvido vai também. ganhar, não vai Acho ganhar. difícil. Mas pode acontecer. Enfim, caso o Cruzeiro vença hoje, o Bahia já não é o primeiro com a vaga para pré-Libertadores. Na próxima rodada, o Bahia, se caso continuar nessa má fase e tudo mais, ele inicia 3 pontos à frente do Vasco. Então, assim, começa também a chegar um momento crucial da temporada que o Bahia precisa engatar uma sequência faltando 6 jogos. O Bahia precisa desses 18 pontos a disputar, garimpar pelo menos 9, 10 para sonhar em ficar entre o 7º e o 8º, caso essas vagas que vão abrir aí possivelmente, ele esteja ali para pegar a pré-Libertadores.